Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Média. E vamos para o vídeo de hoje. As crises na Igreja. E a gente acompanha no livro do Catequista Fé, Vida e Comunidade. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso amado e abençoado canal católico, A Palavra de Vida. E finalmente, irmãos e irmãs, eu estou aqui gravando, nessa data, o último vídeo falando dessa época da Idade Média, que foi uma época muito tumultuada, né? Pois é. E aí o próximo vídeo, que aí, se Deus quiser, vai entrar em junho, vai ser da Idade Moderna. Aí vai ser uma outra caminhada que vamos fazer juntos, se Deus quiser. Quero agradecer desde já, quem assistiu esses vídeos todos da Idade Média, da Idade Antiga. Muito obrigado e parabéns a você se você acompanhou, viu? Acredito que nós, eu e você que acompanhamos, aprendemos muito com os livros da igreja, né, gente? É isso aí. E o tema de hoje é falar as crises da igreja, né? É como eu sempre falei, a história da igreja é igual à história nossa. No nosso passado, também teve crises, também teve dificuldades, teve problemas, né? E a igreja não foi diferente. Então, hoje a gente vai ver isso, né? Como é que terminou a Idade Média, né? Agora, irmãos e irmãs, antes de entrar nessa parte, vamos fazer uma recordação do tema do vídeo passado que falou sobre a devoção eucarística, né? A Eucaristia, milagre permanente. Nós vimos o amor, do povo em Jesus presente na Sagrada Eucaristia. O povo tinha tanta fé que só de olhar a hóstia consagrada eles já se sentiam abençoados, né? Aí a igreja criou o dia da festa do corpo e sangue de Cristo, em 1264. Depois teve a procissão de corpo e sangue de Cristo no final do século XIV, né? Aí começou a ter o costume da adoração, não é? E aí, quer dizer, que foi se desenvolvendo cada vez mais esse amor a Jesus, essa crença, em Jesus presente no pão e no vinho consagrados. Até porque quem consagra o pão e o vinho na missa não é o padre, é Jesus Cristo, né? O padre ele realiza aquela consagração na pessoa de Cristo, sob o poder do Espírito Santo, né? É isso aí, é um momento tão sagrado que nós ficamos de joelhos em adoração. Adoração a Deus, adoração a Cristo, né? Então, e vimos também os 3 altares na igreja, né? Porque com as 3 devoções, então a igreja fez 3 altares dentro da igreja para poder trazer o povo para dentro da igreja, né? Foi um ato muito legal, né? Só que com o Vaticano II foi tirado esses 2 altares laterais e deixou só o altar principal, que é da Eucaristia, que vemos até hoje. Tá bom, gente? Agora vamos ao tema de hoje, que é falar das crises da igreja.
E aí a gente acompanha tudo nesse livro aqui, livro do catequista. Tá bom, gente? Então vamos acompanhar, eu vou colocar o texto para vocês lerem, tá? E vamos acompanhando meus comentários também. Eu vou ler e comentar, tá bom? Então vamos lá. As crises na igreja, a página 363. Conflitos entre o poder temporal e o espiritual. Temporal é o poder dos reis, dos nobres, e o espiritual é a igreja, né? O Papa. A mistura do poder temporal com o espiritual no ano 800 provocou a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III. E a gente viu isso no outro vídeo, né? Nesta coroação foi despertada a ideia do poder do império sobre a igreja. Ou seja, o imperador, o rei, né, manda na igreja, quer mandar na igreja. Igual na época de Constantino, na antiguidade. Mas vamos lá, vamos continuar na página 364. Pelo privilégio no ano de 962, Otão I foi coroado imperador do Ocidente. Ele foi o fundador do Sacro Império Romano Germânico, que se sentia com o direito de vetar a eleição pontifícia. Tá vendo? Quer dizer que o rei acha que tem mais autoridade do que o Papa. O Papa Nicolau II, em 1059, aproveitando da fraqueza do império, que estava dividido por disputas feudais, tirou das mãos da população romana o cargo de eleger o Papa e deu este direito a um colegiado de cardeais. Esse dado aqui é muito importante, irmãos e irmãs, porque vem nos informar que até 1059, quem nomeava o Papa não eram os bispos, era o povo em geral, pelo menos na Idade Média. Tá vendo? Quer dizer que aí, de 1059 para cá, são os bispos, que os cardeais são os bispos mais próximos. Então, são os bispos, os cardeais, que agora vão passar a nomear o Papa. Tá vendo? Interessante, né? Continuando. Quando o imperador Henrique IV assumiu o poder, tentou recuperar o domínio sobre a igreja. Olha só. A igreja era governada pelo Papa Gregório VII, que deu um novo passo à total autoestima da igreja, proibindo os leigos de elegerem o Papa, né? Ele nasceu a célebre questão das investiduras, pois no ano seguinte, Henrique IV, né, o rei Henrique IV, irritado com um decreto papal, convocou um sínodo, que é a reunião dos bispos, alemão, e declarou destronado o Papa Gregório VII. Olha só, olha a petulância, o abuso desse rei Henrique IV. Né? Ele faz um sínodo ilegítimo, né? E destrona e quer tirar o poder do Papa. Legítimo, tá vendo? Reafirmou o seu poder de Papa e excomungou o imperador Henrique IV, né? E seu poder de Papa, e excomungou o imperador Henrique IV por pressão da nobreza alemã. Foi obrigado a pedir perdão ao Papa para não perder o seu trono. Ou seja, ele tentou fazer isso, mas não conseguiu, né? Porque o Papa Gregório VII reafirmou seu poder. E aí passou vergonha esse rei, teve que pedir perdão ao Papa. Vamos lá. O Papa deixou Roma e dirigiu-se a Cassanossa, no norte da Itália, lugar mais próximo da Alemanha, para demonstrar
Seu desejo de perdoar, aparentemente este perdão, mostra um triunfo espetacular. Na realidade, foi uma vitória ilusória do papado. Henrique IV voltou para a Alemanha, onde consolidou sua posição de dominar a Igreja. Impôs um antipapa no ano de 1080, obrigando o Gregório VII a fugir e ficar no exílio até a morte. Tá vendo? Ele impôs um antipapa, ou seja, ele nomeou um outro papa falso. Tá vendo? É o que dá a entender. Vamos continuar. Em 1122, o Papa Calixto II, o imperador Henrique V e a nobreza alemã chegaram a um acordo, Concordata de Worms. Os bispos seriam investidos posse do cargo pelo Papa em seu poder espiritual e no poder temporal investidos pelo imperador. Então vocês veem, o bispo ele tinha dupla missão, né? De ser um pastor, né, como bispo, mas também como ser uma autoridade na sociedade. Aí vem a investidura do imperador. Tá vendo? Como era misturado o poder temporal e o espiritual na Idade Média, é complicado. Hoje não é assim. Hoje o bispo ele é apenas uma autoridade religiosa, né? Mas naquele tempo ele era autoridade religiosa, mas também uma autoridade civil, entendeu? Vamos lá. Exílio do Papa em Avignon. Foi outra grande crise da Igreja. Em 1296, Felipe IV colocou impostos sobre os bens da Igreja. Tá vendo? O Papa, através de uma bula, decreto, proibiu os padres de pagar os impostos. Em troca, Felipe IV impediu a saída de dinheiro da França, impossibilitando a Igreja de receber seus rendimentos, porque a Igreja dependia dos reis, dos nobres, para sobreviver, entendeu? Era uma total dependência. Então, para prejudicar a Igreja, então aí cortou o dinheiro, tá vendo? O Papa, com uma nova bula, afirmou que toda criatura humana deve submeter-se ao sumo pontífice. Pouco mais tarde, o rei foi excomungado. Você vê a briga entre rei e papa, né? Reis, papa, parece ter uma... O rei quer mandar mais que o papa. Aí o papa não aceita isso. Fica aquela briga de poder, entendeu? Vamos continuar. Felipe IV declarou que o Papa Bonifácio VIII fora eleito irregularmente e mandou prender o Papa em 1303. Depois da morte de Bonifácio VIII, um conclave, que é a Assembleia de Cardeais para eleger o Papa, lembra que lá em 1059, né, foi decidido assim, né? Mas este aqui, tá? De 1305, elegeu o Papa Clemente. Ele elegeu em 1305 como Papa o francês Clemente V. Este novo Papa transferiu a sede do Papado de Roma para a cidade de Avignon, na França, em 1309 a 1377. Vocês veem, esse Papa que foi eleito aqui, né? Ele já fez uma coisa errada, ele transferiu a sede da igreja para a França, por motivos políticos. Isso vai criar uma crise na igreja. Em 1377, Gregório XI volta para Roma, e os franceses, para não perderem o controle sobre a igreja, elegeram outro Papa, Clemente VII, que continuou a residir em Avignon. A existência de dois e às vezes três papas é chamada na história da Igreja de Cisma do Ocidente.
que só acabou em 1417, quando o Concílio de Constança elegeu Martinho V como Papa único, restabelecendo a unidade da Igreja, mas não o seu prestígio e poder bastante desgastados. Porque começou rei nomeando Papa, criando conclave, fazendo eleição de papas, quer dizer, chegou a ponto de ter 3 papas, né? Um legítimo, que é sucessor de São Pedro, e os outros 2 que eram nomeações dos reis, entendeu? Para você ver como o poder político interferindo na igreja prejudicou a igreja. Aí eu concordo com o autor do livro quando ele diz, né, sobre isso, tá? Então, irmãos e irmãs, aí tem aqui um esquema aqui que é o seguinte, para a gente poder entender, na página 365, que é a última página. Grande cisma do Ocidente, 1378 a 1417. A gente lembra que teve o cisma do Oriente em 1054, lembra? Lá no começo da Idade Média. Então, no finalzinho da Idade Média, também acontece uma segunda divisão na igreja, que é esse cisma do Ocidente, sendo que este aqui é resolvido ainda na Idade Média. Então, vamos ver. Do lado esquerdo, né, onde tem o Urbano VI, 1378 a 1389, essa lista à esquerda são os papas legítimos, porque eu conferi isso num outro livro, tá? Livro do Igreja do Deus Vivo, tá? Do Frei Battistini. Então, lá na lista, eu conferi. Essa lista aqui do lado esquerdo é legítimo, papas legítimos. E esses nomes aqui à direita, Clemente, Bento XIII, Alexandre V, João 23, que é muito curioso isso, porque tem o João 23 que nasceu em 1800 e pouco, que foi até canonizado. Esse aqui é um papa falso daqui do livro. Tá? Por isso que eu estranhei. Quando eu li isso aqui em outro livro, eu achei estranho. Mas isso aí não é no século XX? Não sei se quem assistiu o vídeo viu. Eu fiquei na dúvida na hora. Agora eu entendi. Porque João 23 aqui de 1410 a 1415, que a gente está vendo que é uma coluna do meio, né? Concílio de Pisa. Isso aqui são papas falsos. Tá? A questão só foi resolvida no Concílio de Constança, de 1414 a 1418, quando foi eleito o Papa legítimo, que é o Papa Martim V, tá? Que é entre 1417 a 1431. Então, o Papa legítimo é esse finalzinho aqui, o último no finalzinho da página aqui, Concílio de Constança. Tá? Desse ponto aqui em diante, não houve mais divisão. Graças a Deus houve um acordo, né? E aí acabou com a divisão. Aí não teve mais de um papa na história da igreja, graças a Deus. Vocês veem a confusão que dá quando os reis querem mandar dentro da igreja. Isso aí é uma coisa que a igreja aprendeu a lição, tá? Que eles têm que cuidar da política deles lá, não trazer essa política para dentro da igreja, nem envolver a igreja na política. Porque é nisso que dá, uma confusão total aqui. Uma queda de braço entre a igreja e o rei, os nobres, poderosos, né? Então, é isso aí, é isso que mostra as crises, né? Que aconteceram nesse período aqui, século XIV, século XV, tá bom, gente? Portanto, irmãos e irmãs, esse foi o vídeo de hoje, que foi o último da Idade Média. Obrigado você ter assistido esse vídeo até o final, tá bom, gente? E a gente continua a nossa caminhada no mês de junho, que é a Idade Moderna, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? As coisas de Deus, porque olhando a história da igreja, a gente aprende muito no hoje da igreja, né?
É isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, gente. Agora na Idade Moderna, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.